tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um seminário do My Friends Massa, penúltimo dessa temporada. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Ana Carolina, né? Eu junto com outros alunos, né? O Luiz, a Jéssica, a Verônica. A gente participa, né, da organização do My Friends Massa também, né? No backstage. Hoje eu estou aqui representando todos eles. E antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro que a gente tem um grupo no WhatsApp, né, que a gente passa informações relevantes ao evento e de proteômica em geral, né? O link vai ficar no chat, vocês fiquem à vontade para entrar. Lembrar vocês também de assinar a lista de presença, né, para vocês receberem o certificado de participação. O link também vai ser disponibilizado no chat no final da palestra. Quem ainda não está inscrito no canal da BR Prot, se inscreva, deixa o joinha aí para Solange, né? Lá a gente tem todos os vídeos do My Friends Massa, né? Inclusive os do ano passado. E por último eu deixo o convite para vocês, porque semana que vem é a nossa última palestra, né, do My Friends Massa dessa temporada, com o John Yates. Então, é isso. Passar a palavra para os professores agora. Gilberto, quer falar um pouquinho antes de eu apresentar a Solange? Seu microfone, Gilberto. Sim e não, né? Quer dizer, sim, porque a Solange é tão querida, né? Como pesquisadora, pessoa extraordinária, pesquisador extraordinário, com contribuições muito relevantes no campo da genômica, e uma grande amiga também, que a gente tem um prazer enorme sempre de ouvir, né? São palestras belíssimas, profundas, cientificamente muito, muito profundas, né? Então, dar as boas-vindas e eu agradecer pelo aceite, Solange. Magno, a palavra é sua, você que vai apresentar, Solange. Obrigado por ter me lembrado de eu dizer umas palavras. Obrigado, Gilberto, obrigado, Carol. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa edição do My Friends Massa. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Solange Serrano, do Instituto Butantan, em São Paulo. E antes de passar a palavra para a Solange, eu vou comentar um pouquinho sobre a carreira da Solange. A Solange tem uma carreira muito produtiva, ela vem contribuindo aí, como o Gilberto já falou, há muitos anos, cerca de 40 anos, na construção do conhecimento que a gente tem hoje sobre a complexidade molecular dos venenos de serpente, né? Assim como os mecanismos e função dessas proteínas, e particularmente olhando para a diversidade de modificações pós-tradicionais que ela vem explorando aí utilizando a espectrometria de massas, né? Olhando principalmente para esses venenos que têm uma importância médica no Brasil muito grande. Então, por esse trabalho de genômica, né, da Solange, ela tem, obviamente, um reconhecimento internacional, e a Solange é graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e depois ela fez o mestrado em biologia molecular na Universidade Federal de São Paulo, em 91. Depois ela fez um doutorado em biologia molecular também na Universidade Federal de São Paulo e parte na Universidade de Munique, né? E atualmente é pesquisadora do Instituto Butantan e coordena o Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada. É membro de uma diversidade grande de sociedades brasileiras. Foi membro do Conselho da RILPO entre 2019 e 2016. Também faz parte do corpo editorial de uma das revistas mais importantes na área de proteômica e proteínas, tais como Journal of Proteomics Research, Toxicon, entre outros. E a Solange tem mais de uma centena de trabalhos publicados em revistas de alto impacto, principalmente na área de proteínas e proteômicas, né? Então, a Solange é uma referência, não só no Brasil, como internacionalmente. E eu, particularmente, conheci a Solange quando eu estava voltando do meu doutorado na Alemanha, né? E apesar dela não me conhecer, quando eu enviei e-mail para ela se mostrou uma pessoa extremamente amigável e solícita, e com uma diversidade de conselhos assim, que foram bastante determinantes assim, na progressão da minha carreira. Então, queria mais uma vez agradecer a Solange por ter aceitado o convite, né? E a gente já está aguardando ansioso pela sua apresentação, Solange. Obrigado. Então, eu já devo começar?
Já devo começar? Tá. Por favor. Então, Por favor. eu não estou ouvindo. Eu posso começar? Sim, pode sim. Pode começar. Só botar no modo da apresentação, Solange, por favor. Tá, eu já vou colocar. Só queria, antes de começar, agradecer por esse convite, né? Claro, é um prazer falar um pouquinho do que a gente tem feito no nosso grupo. Agradeço pelas palavras tão carinhosas de vocês, de apresentação, de Gilberto, do Magno, e pelo apoio do Tiago no setup dessa apresentação, porque tivemos que aceitar alguns parâmetros, e o Tiago me ajudou bastante. O que mais? Antes de começar, quero já agradecer, porque no fim vou sempre ficar correndo, então quero já de início agradecer a todas as pessoas que trabalharam no meu grupo até agora, porque tudo que a gente vai fazendo vem sendo um acúmulo de conhecimento que as pessoas vêm trazendo, vai tudo sendo agregado ao grupo, né, e vai fazendo aquela massa de conhecimento, né, que no fim aparece ao público na forma de alguns trabalhos, né, mas assim, aquela aglutinação de conhecimento que vai sendo formado no grupo, né, aquela expertise, e muita gente colaborou para isso. Hoje, na minha apresentação, eu vou mostrar alguns trabalhos, né, não vou mencionar todas as pessoas que trabalharam já comigo, mas foram muitos nessa jornada, e eu agradeço a todos. Então, vou colocar no modo de apresentação aqui. Solange, acabou caindo a apresentação. Acho que você vai ter que colocar para fazer o share screen de novo. Eu já estou colocando agora. Tá. Agora acho que está certo, né? Sim. Tá. Aí tem só que colocar... Já vou colocar. Agora está no modo de apresentação, certo? Perfeito, tá perfeito. Se você puder só também colocar, né, no laser, e aí estamos... Tá. Obrigado. Estou no modo de apresentação? Sim. Tá, agora eu vou voltar no laser. Tá, pronto. Então é isso. Então, hoje, se tiver qualquer coisa errada, vocês me dão um alerta, tá? Porque eu não estou vendo nada. Bom, então hoje eu vou falar para vocês a respeito de análise proteômica de venenos de serpentes, né? Aproveito para mostrar aqui a figura do Vital Brasil, que fundou o Instituto Butantan. O Butantan agora, neste ano, está comemorando 120 anos de atividades, e eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. Por isso, queria mostrar nosso Ilustre Vital Brasil aqui, fundador do Instituto. Então, hoje a gente vai falar sobre modificações pós-traducionais em venenos de serpentes. Venenos de serpentes têm vários ângulos interessantes para a gente analisar, e nos últimos anos, o pessoal do meu grupo e eu temos, então, nos dedicado mais a modificações pós-traducionais, que são muito importantes para formar, para moldar o fenótipo de venenos de serpentes. Essas são algumas fotos que eu tirei aqui no Instituto, nos últimos tempos, né, para mostrar como é bonito aqui, e é muito agradável trabalhar, porque a gente tem muito verde à nossa volta. Bom, aqui também tem várias serpentes, né? Então é um privilégio trabalhar aqui, porque temos um departamento, uma área que as pessoas se dedicam tem várias, na verdade, várias áreas de biologia que as pessoas estudam serpentes, né? E criam serpentes, então nós temos o privilégio de poder contar com diversas amostras de venenos e propiciar, então, estudos amplos, né, sobre diversas espécies. Então, é um privilégio trabalhar aqui também nesse sentido. Nós temos a colaboração de colegas que nos fornecem material, né, para fazer estudos interessantes. Então, venenos de serpentes, a química de venenos de serpentes inclui principalmente proteínas e peptídeos, né, que compõem de 90% a 95% de todos os componentes presentes. Ainda há aminoácidos, alguns lipídios, ácidos carboxílicos, ácido cítrico, que mantém o pH ligeiramente ácido do veneno, carboidratos e bases nitrogenadas também, mas a maior parte é proteína e peptídeo.
Então, já existem muitos trabalhos estabelecidos e várias revisões sobre como se faz a análise de venenos de serpentes, né? Então, nós podemos utilizar abordagens de proteômica, né, que são aquelas clássicas, presentes em várias revisões, mas a análise mais simples que se pode fazer é aquela análise do tipo shotgun, em que as proteínas são simplesmente preparadas para digestão com tripsina, digeridas com tripsina e submetidas à cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem. Esse é, né, o método shotgun clássico mais usado nas análises proteômicas de venenos, mas existem várias outras variações, descomplexação da amostra por métodos diferentes, mas no fim tudo termina em digestão com tripsina e análise por espectrometria de massas. E também, muito importante, é a análise transcriptômica e genômica dos tecidos que secretam os venenos, porque a obtenção da sequência do mRNA ou do DNA vai fornecer para a gente um conjunto de possíveis toxinas que podem estar presentes numa secreção tóxica, né? E aliada, então, a análise, né, dos dados de transcriptômica, genômica e proteômica, utilizando abordagens de bioinformática, né, que também se desenvolveram muito nos últimos anos nessa área, permite, então, a gente ter uma visão de que proteína, de que toxinas são secretadas, né, e a análise proteômica, então, vai confirmar se elas estão ou não presentes num determinado veneno. Mas uma das principais características de venenos de serpentes é a variabilidade. A variabilidade em venenos já foi demonstrada em vários níveis, né? Em vários níveis taxonômicos. Então, existe a variabilidade de veneno intraespecífica, interespecífica. A variabilidade ocorre em decorrência do envelhecimento da serpente, ou seja, a variação ontogenética, né? A passagem por todas as fases da vida, isso vai também causando modificações na composição do veneno. O habitat, né, a localização geográfica também é um fator que influi na variabilidade. O sexo do animal também influi na composição do veneno. Então, variabilidade é um parâmetro super importante. E eu coloquei aqui uma frase, né, que está num paper do Caswell e colaboradores, de 2014, em que ele fala que é um trabalho muito amplo, em que eles afirmam, né, e é uma verdade, que a variação que a gente observa nos venenos de serpentes é o resultado da interação muito complexa, né, entre diversos fatores genéticos e pós-genômicos, né, que agem sobre os genes de toxinas. Então, essa frase é importante, está no paper importante, mas eu acho que ela tá, assim, é uma ideia incompleta a respeito da variabilidade que pode ocorrer em venenos de serpentes, porque existem fatores que agem diretamente sobre as proteínas, modificações pós-traducionais, que vão modificar as proteínas e não mais os genes, né, como ele diz aqui, mas atuando sobre as proteínas, que vão causar um impacto muito grande no parâmetro variabilidade, então afetando diretamente, impactando diretamente a composição dos venenos, o fenótipo dos venenos. Aqui, só para ilustrar, eu estou mostrando algumas das espécies do gênero Botrytis. No nosso grupo, a gente tem se dedicado mais ao estudo de venenos de serpentes do gênero Botrytis. Aqui temos algumas espécies, né, e os diferentes biomas em que essas espécies ocorrem, né. Por exemplo, a jararaca se encontra mais nessa região sudeste para o sul, a cotiara se encontra aqui na região aqui ao sul do estado de São Paulo, né, nas florestas de Araucária, mais ao sul, Botrytis brasiliensis, mais aqui na região amazônica, e assim por diante. Então, nós temos Botrytis distribuídos em todos esses biomas brasileiros.
E o que tem um veneno de serpentes do gênero Botrytis, né? Eles são complexos no sentido de que são compostos por um grande número de tipos diferentes de toxinas, né? Que já não ocorre, por exemplo, em venenos elapídicos, que são menos complexos em relação ao número de famílias de toxinas presentes. Então, em venenos de Botrytis, nós temos componentes enzimáticos e componentes não enzimáticos. Os enzimáticos são compostos por enzimas proteolíticas, metaloproteases e serinoproteases, fosfolipases A2 e L-aminoácido oxidase. Em menor abundância, também são encontradas outras enzimas, como 5-nucleotidase, hialuronidase, fosfodiesterase, aminopeptidase e a fosfolipase B. Não só fosfolipase A, mas também fosfolipase B. Mas essas aqui muito menos abundantes. No caso dos componentes não enzimáticos, nós temos também como mais abundantes as lectinas do tipo C, as desintegrinas e os peptídeos potenciadores de bradicimina. Em menor abundância, peptídeo natriurético, as CRISPs, né, System Rich Secretory Proteins, e fatores de crescimento, de nervo e do endotélio vascular. Fatores de crescimento também pouco abundantes, mas muito importantes na história dos venenos também. E além de tudo isso, nós temos várias modificações pós-traducionais. E é isso que a gente vai discutir um pouco hoje. Então, essas modificações pós-traducionais, as principais modificações são o processamento proteolítico, que já está bem descrito em precursores de proteínas, mas hoje nós vamos então mostrar para vocês que não são só os precursores de proteínas que sofrem processamento proteolítico. Ocorre também a oligomerização de algumas cadeias polipeptídicas, como, por exemplo, nas metaloproteases da classe P3, que tem algumas que têm mais de uma cadeia, né, a cadeia principal, e, além disso, cadeias de domínios do tipo lectina. Também temos as lectinas do tipo C, que formam dímeros, na maior parte das vezes, né? Então é um tipo de oligomerização, que não está prevista, então, no transcriptoma, no genoma. E também a glicosilação, muito importante a glicosilação, muito frequente. Além disso, fatores que determinam o fenótipo de veneno são as variações que ocorrem nas sequências de aminoácidos nas cadeias polipeptídicas, né? Ocorre muita variação, principalmente na região codante, né? Ou seja, na proteína madura, muitas substituições de aminoácidos, né? Isso foi caracterizado pelas substituições não sinônimas na região codante das sequências de mRNA, ocasionando, então, muitas diferenças de aminoácidos carregados, substituídos por não carregados, ou mesmo carregados, mas com diferentes, né, tipos de aminoácidos. E isso foi, então, chamado de, esse fato, a presença de tantas substituições, foi chamado de o processo de evolução acelerada das toxinas. Tudo isso contribui para a variabilidade dos venenos de serpentes. Processamento proteolítico, oligomerização de cadeias, glicosilação e as variações da sequência de aminoácidos. Então, as serpentes do gênero Botrytis, né, são da família das Viperidae, de serpentes. Elas apresentam uma dentição solenóglifa, e esse tipo, então, de aparato, né, a injeção de veneno, né, com essas presas, essa dentição é chamada de solenóglifa, e o veneno tem como principais funções a predação e a defesa para a serpente. Então, aqui nós temos uma foto de duas serpentes da espécie Botrytis jararaca, né, ilustrando para vocês o dimorfismo sexual, né, o macho que está mostrado aqui, bem menorzinho,
que a fêmea, que ao longo da vida acaba adquirindo um tamanho muito maior que o do macho. E não vamos falar aqui hoje, mas nós já mostramos que esse dimorfismo sexual que ocorre na espécie jararaca também está presente no veneno. Existem alguns componentes específicos de veneno de macho, de fêmea, e que a glicosilação também é um fator que molda a variabilidade, a diferença, né, a variabilidade que existe entre o veneno de macho e fêmea. Então, a primeira modificação pós-traducional que nós vamos mostrar agora, alguns estudos realizados aqui no nosso laboratório, é a glicosilação. A glicosilação é uma modificação que pode ser chamada de co- e pós-traducional. É o tipo de modificação pós-traducional em proteínas mais abundante, mais frequente em proteínas de eucariotos. E a função da glicosilação, de uma maneira bem simples, é propiciar o folding correto das estruturas tridimensionais, quer dizer, gerando a estrutura tridimensional correta das proteínas. Então, as cadeias de carboidrato participam nesse fenômeno. A glicosilação confere resistência ao ataque proteolítico nas proteínas glicosiladas, também aumenta a solubilidade das proteínas. Além disso, a glicosilação serve como ligante biológico para as proteínas que reconhecem exatamente carboidratos, né? E são muitas e são super importantes, não só em venenos, nos venenos e nas toxinas em si, e no modo de interação dessas toxinas com os seus alvos nas presas das serpentes. E o que é muito interessante, que eu acho na glicosilação, que é tão importante, é que a glicosilação é um processo completamente enzimático, né? Vários tipos de glicosidases participam em vários tipos de vamos dizer, steps que ocorrem, né, para a geração das cadeias de glicanos, né, e é um fenômeno enzimático completamente sem um molde, sem um template, como é o caso por exemplo, da própria existência das proteínas, que depende, então, da sequência de RNA, mRNA e, antes disso, do DNA, né? Então, não tem template para a glicosilação. E esse processo enzimático, né, de formação dos glicanos envolve a própria ligação do glicano, o trimming, ou seja, eu não sei como falar trimming em português, mas o modo como as subunidades vão sendo colocadas ou retiradas para compor um glicano, né, uma cadeia de glicano, né? O alongamento das cadeias, a ramificação das cadeias e mesmo a derivatização de glicanos, tudo isso é processo enzimático e não tem template. Então, no primeiro estudo que nós fizemos e que envolveu a análise de glicoproteônica de um veneno, nós publicamos em 2016 e envolveu a análise de 7 venenos do gênero Botrops. Então, a glicosilação, só para lembrar, ocorre, então, quando ocorre em resíduos de serina ou treonina, que está representado aqui, ela é chamada, então, nós temos aqui a cadeia de carboidrato, que então é ligada a um resíduo de serina ou treonina, né, por uma ligação covalente. Quando é ligada nesses resíduos, o glicano é chamado de O-glicano. E quando o glicano é ligado a um resíduo de asparagina, né, como representado aqui, asparagina e o carboidrato, então ele é chamado de N-glicano. Para a ligação de um O-glicano, não existe uma sequência consenso para se predizer se um determinado resíduo de serina ou treonina vai ser glicosilado ou não. Mas para a N-glicosilação, sim. Então, a sequência consenso mais frequente é uma asparagina, seguida de qualquer aminoácido, depois uma serina e uma treonina.
Bom, nesse estudo que eu falei, em que a gente analisou 7 venenos de serpentes, né, nós fizemos a análise proteômica desses venenos, né, clássica por análise do tipo shotgun. Fizemos a análise glicoproteômica, em que nós usamos 3 tipos de lectinas com especificidades diferentes para fazer o enriquecimento das glicoproteínas, né? Separar glicoproteínas de acordo com as suas cadeias de carboidratos. Então, usamos as 3 lectinas conhecidas, como a concanavalina A, que reconhece manose, a WGA, né, a Wheat Germ Agglutinin, que reconhece a N-acetilglucosamina e ácido ciálico, e a Peanut Agglutinin, que reconhece a galactose. Então, essas frações foram enriquecidas usando essas diferentes lectinas, e as proteínas, então, separadas dessa forma, foram identificadas classicamente por digestão por tripsina e espectrometria de massas. E também fizemos alguns estudos complementares, fazendo a deglicosilação dos venenos, por N-O-deglicosilação, avaliamos perfil eletroforético, avaliamos se a desglicosilação parcial, né, em condições não redutoras, afetaria a atividade proteolítica das enzimas proteolíticas desses venenos, já que serinoprotease e metaloprotease são muito abundantes e são glicosiladas, né? E também usamos dados de análise transcriptômica para prever que proteínas seriam glicosiladas. Então, desse estudo resultou, então, esses gráficos aqui que eu estou mostrando, em que esse daqui é um gráfico que mostra, então, a comparação dos 7 venenos que estão descritos aqui, em termos de identificação de metaloproteases, serinoproteases, L-aminoácido oxidase, fosfolipases, lectinas do tipo C e outras toxinas. Então, aqui estão os proteomas totais, e aqui os glicoproteomas separados de acordo com a afinidade pelas lectinas, né? Aqui está, então, um subglicoproteoma de proteínas que foram reconhecidas pela concanavalina A, pela WGA e pela PNA, né, mostrando que são, então, perfis bem diferentes, que as lectinas, então, conseguem distinguir, então, separar essas proteínas, glicoproteínas, de acordo com a composição dos seus glicanos, né, no caso aqui, N-glicanos, na maior parte. Bom, as proteínas foram, então, identificadas, né, nós tínhamos listas de proteínas identificadas no proteoma total ou nos subproteomas das proteínas que se ligaram às 3 lectinas, e com isso nós construímos esses clusters, né, esses clusters binários, né, em que nós, então, analisamos as proteínas identificadas em relação à presença ou ausência e nos venenos. Então, aqui está o cluster de acordo com os proteomas totais identificados, né? Todas as 7 proteomas comparados aqui, e aqui está o cluster dos 7 venenos, mas juntando todas as proteínas que ficaram ligadas a lectinas e que foram reconhecidas. O que foi interessante ver aqui é que tanto o cluster dos proteomas totais quanto das glicoproteínas, né? Na verdade, aqui não posso falar glicoproteínas, só porque nessas frações subproteomas de proteínas que se ligaram a lectinas, nós também tínhamos, por exemplo, fosfolipases A2 e lectinas, que teoricamente não deveriam ter se ligado às lectinas porque não contém carboidratos, mas que de alguma forma, por interação diferentes do sítio de reconhecimento de carboidratos das lectinas, por alguma razão, também ficaram ligadas às lectinas, tá? Então, essa clusterização aqui e esta clusterização aqui mostra, por exemplo, que a insulares e a jararaca, que tem a mesma origem evolucionária, ficaram juntas, né? A cotiara, que
realmente, eu vou mostrar em seguida, separada, filogeneticamente é separada, fica distante da jararaca insularis, também se separou, e as outras serpentes, Murgine, Jararacuçu, Noivilha e Eritromelas, ficaram juntas num outro grupo aqui. Essa distribuição é bem semelhante a esta. E isto se assemelhou à própria distribuição dessas espécies de acordo com a análise filogenética e genética e morfológica. Então, isso foi o nosso primeiro estudo sobre isso e nos deu uma indicação de que parece que a composição de glicoproteínas participa, né, tem um papel na formação, no molde do fenótipo como um todo, analisando só a identidade das glicoproteínas, sem entrar no mérito de que quais glicanos estão ligados a elas. E ao contrário disso, quando a gente vê o cluster das proteínas, de tudo que não é glicoproteína em veneno, que estão comparados aqui, o cluster fica completamente diferente do que este que nós vimos aqui. Então, por esta razão, como conclusão desse trabalho, nós inferimos, né, que os conteúdos de glicoproteínas parece que formam um trato robusto que se coloca, né, que sobrepõe a própria variação que ocorre entre as espécies, né, assim como, e refletindo a própria classificação filogenética das espécies, que não é baseada nos venenos. Foi essa conclusão que a gente chegou, por enquanto, né? Bom, seguindo a isso, depois desse estudo, a gente fez uma colaboração com o professor Vernon Reinhold, da Universidade de New Hampshire, em que a Débora, né, eu não destaquei, mas os outros autores dos outros trabalhos, do outro trabalho também estão aqui, né, a Débora, principalmente o André e a Aline, né, a Silvia, o Marcelo também. Eles também participaram do outro trabalho. Então, numa colaboração com o professor Reinhold, nós pudemos, então, a Débora foi para o laboratório dele e fez uma análise high throughput de, agora, 8 venenos de serpentes, com relação à identificação dos próprios N-glicanos em si. Então, para isso, nós fizemos uma análise qualitativa e quantitativa. No caso da análise qualitativa, os glicanos foram separados enzimaticamente das proteínas, né, dos 8 venenos. Os glicanos foram separados, submetidos à redução, permetilação e depois espectrometria de massas MSN, né, vários rounds de espectrometria de massas, e depois as estruturas de glicanos foram interpretadas manualmente, depois de uma rápida passagem, uma análise mais simples pelo Glycomode, que é um programa, né, uma plataforma que compõe várias composições de carboidratos. A interpretação em si dos glicanos foi feita manualmente. E análise quantitativa, para análise quantitativa, os glicanos foram marcados com ácido aminobenzoico e depois submetidos à cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, MSN também. Então, dessa forma, tenho pouco tempo para falar, nesse trabalho, simplificando o resumo, é que 52 composições de glicanos que ocorreram na forma de 60 estruturas, porque 8 delas apresentavam isômeros, foram identificados, né? Dessas 58 estruturas de N-glicanos, dos 8 venenos de bótricos, né, todos combinados, 58 eram do tipo complexo, híbrido complexo, e 2 apenas eram do tipo rico em manose. Então, aqui só para ilustrar, estou mostrando então as 26 estruturas que foram encontradas, aqui estão exatamente essas estruturas encontradas nos venenos de alcatraz, insulares e jararaca, que, como eu já tinha dito sobre essas duas aqui, as 3 formam o complexo jararaca e tiveram a mesma origem evolucionária.
Então, aqui, só para ilustrar, esses nomes aqui são nomes que foram dados pela gente, né, para nomear essas estruturas, para poder nos referir a ela, mas vocês veem, então, que a maior parte é do tipo híbrido complexo, né, como estas aqui, e a maior parte delas contém ácido ciálico, que é isso aqui, esse símbolo aqui, o losango roxinho, é o ácido ciálico. Então, foi a primeira vez que foi mostrado que as toxinas de venenos, as glicoproteínas, né, são ricamente decoradas com moléculas de ácido ciálico presentes nas suas cadeias de N-glicanos. Essas são as 20 estruturas identificadas, todas essas aqui foram identificadas no Imugine, Noivide, Jararacuçu e Eritromelas. Estas aqui identificadas apenas em Imugine e Noivide, algumas específicas também, outras de Imugine e Noivide. Essa daqui que só foi encontradas Imugine, Noivide e Eritromelas. Então, teve uma certa especificidade, né? Mas algumas encontradas em todos eles. Também, a maior parte do tipo híbrido complexo, né? Essa daqui é do tipo rica em manose, mas a maior parte é complexa e contém ácido ciálico. E estas estruturas são as encontradas somente no veneno de Botrytis scotiara, também no veneno de Botrytis scotiara, e com uma particularidade que nesse veneno, né, foi encontrado um tipo de estrutura que foi encontrado nesse estudo só em Botrytis scotiara, que é um resíduo, essa estruturinha que está mostrada aqui, que é uma estrutura que é chamada de é uma estrutura bissecada contendo N-acetilglicosamina. A N-acetilglicosamina está aqui, bissecada porque ela está colocada aqui nessa posição, né? Então, vocês veem que, por exemplo, aqui está uma delas, aqui está uma delas, foram encontradas várias dessas estruturas diferentes com a N-acetilglicosamina bissecada, só no veneno de Botrytis scotiara. Quanto à análise quantitativa, né, que foi feita por cromatografia, então, aqui tem 3 conjuntos de perfis que mostram a perfeita separação que houve quando foram estudados esses venenos, né, dos 8 venenos, como é que eles se distribuíram em 3 grupos. Então, estas estruturas foram encontradas em concentrações muito próximas nos venenos de análise quantitativa relativa, né, os venenos de alcatraz, jararaca e insulares, que formam o complexo jararaca. Essas pequenas diferenças aqui são de alguns daqueles isômeros que eu falei que aconteciam, então algumas estruturinhas diferentes, mas as composições são as mesmas. Aqui é o grupo da Imugine, Noivide e Eritromelas de Jararacuçu, também mostrando assim uma concordância muito grande em termos de abundância, né, com apenas algumas poucas diferenças de algumas estruturas que estão mostradas aqui, e aqui cada pico desse indica exatamente onde cada estrutura foi encontrada, tá bom? E o veneno de Cotiara, então, que foi diferente de todos, tem o seu perfil único, né, também demonstrando, por exemplo, aquelas estruturas de N bissecadas contendo a N-acetilglicosamina, foram encontradas, distribuídas mais na porção final da cromatografia. Então, isso foi uma ideia, foi a primeira visualização da complexidade dos N-glicanos que podem estar presentes ligados a proteínas, a toxinas de venenos do gênero Botrytis e, na verdade, de qualquer gênero de serpente, né? Porque esse foi o primeiro estudo que mostrou isso, né? Nenhuma outra serpente viperídea, ou muito menos elapídicos, né? Venenos elapídicos foram estudados dessa maneira. E da mesma forma como nós tínhamos feito no outro estudo, né?
esse cluster hierárquico aqui binário, então, mostra aqui as estruturas identificadas aqui desse lado, em relação à presença ou ausência da estrutura, em relação aos venenos. Então, da mesma forma, né, os venenos de jararaca, insulares, alcatraz formaram aqui, olha, um ramo em que eles se juntaram, né, porque devido à similaridade, à presença ou ausência ou não, daquelas estruturas de N-glicanos, não mais proteínas, aqui só N-glicanos, o veneno da cotiara, que fica completamente separado, e o veneno das outras 4 serpentes, né, que se agrupam aqui de forma novamente semelhante à distribuição da sua classificação filogenética. E isso, então, mais uma vez, reforçou para a gente que as glicoproteínas, não só as identidades das glicoproteínas em si, mas as próprias cadeias de carboidrato têm uma certa especialização, se eu posso dizer, especialização em relação à espécie, né, no pleonasmo aqui, mas, assim, é uma coisa, assim, são conjuntos de glicanos que apresentam uma especificidade para espécies ou, pelo menos, grupos de serpentes, é o que a gente conseguiu entender disso daqui, né? Então, determinando, então, sendo um fator importante para a moldagem do fenótipo do veneno. Bom, então, isso até agora foi sobre glicosilação. Agora nós vamos começar a falar, vou tentar ser rápida, sobre proteólise, né, que é um outro fator importantíssimo que a gente demonstrou recentemente, que determina, então, pode determinar o fenótipo do veneno. Então, a proteólise em si é uma modificação pós-traducional super importante, porque está envolvida em ativação de proteínas, ou turnover de proteínas, shedding de receptores na superfície celular, a geração de peptídeos bioativos é determinada por proteólise, a liberação de fatores de crescimento, tudo isso, né, de maneira geral, é determinada pela ação de proteases. E é um evento, né, é uma modificação pós-traducional irreversível que determina o destino de uma proteína, se ela vai ter uma outra função ou não após a proteólise, ou se ela vai perder completamente a função. Então, sobre a proteólise como um fator determinante do fenótipo de um veneno, então, nós publicamos nesse ano um trabalho também em que a gente analisou o veneno da Botropes alcatraz. Não vou falar esse slide aqui, a gente também fez análise de glicoproteínas, né, usando aquelas mesmas lectinas, né, mas como o tempo está avançado, eu nem vou entrar nesses detalhes. Mas, de forma geral, a análise do proteoma e do glicoproteoma da Botropes alcatraz mostrou que, na verdade, ela se parece mais, o veneno dessa serpente se parece mais com o veneno de jararaca quando filhote, e isso é muito interessante, porque tanto a alcatraz quanto a jararaca, quando filhotes, se alimentam de animais muito pequenininhos, artrópodes, pequenos anfíbios, e de forma interessante, os seus venenos também são mais parecidos, o veneno de alcatraz parece mais com o veneno de jararaca, em relação a glicoproteínas e proteínas totais, do que com o veneno da insulares ou do que com o veneno da jararaca adulta, né? Então, resumindo essa parte, mas não precisamos entrar nesse detalhe. Agora, com relação à proteólise moldando o fenótipo de um veneno. Isso nós analisamos por um método de análise N-terminômica. Também, esse foi um estudo inédito na área de análise proteômica de venenos, né, porque a gente utilizou pela primeira vez esse método chamado de TAILS, né, Terminal Amino Isotopic Labeling of Substrates, que propicia a caracterização das sequências N-terminais de proteínas, né, o que não é possível pela análise proteômica tradicional shotgun. Então, nesse método, o que se faz é a dimetilação redutiva dos resíduos, dos resíduos N-terminais livres,
E isso permite, então, a caracterização da sequência N-terminal, de forma que é possível, então, determinar, imaginem que no veneno, que o veneno é composto de diversas cadeias polipeptídicas com diferentes extensões, né, comprimentos, dependendo da toxina, e a gente aqui só analisou a sequência N-terminal para entender aonde exatamente, de onde começavam as toxinas, quais eram os resíduos N-terminais das toxinas presentes no veneno. Dessa forma, então, podendo determinar qual era a integridade das cadeias polipeptídicas presentes. Para isso, então, a gente analisou o veneno de Botrytis alcatraz. Para essa análise foi fundamental, então, usar o veneno fresco e foi colhido na presença de inibidores de enzimas proteolíticas, de metalo e serinoprotease. Então, nesse método, o que se faz é, a primeira coisa, então, colhemos o veneno na presença de inibidores. É claro que todas as cadeias polipeptídicas lá presentes continham um resíduo N-terminal livre. Esses foram submetidos à dimetilação reativa com formaldeído, no caso foi um formaldeído leve. Depois disso, da dimetilação, as proteínas foram, então, imaginem, as cadeias, todas as cadeias polipeptídicas que tinham uma amina livre, também o grupo lateral da lisina, foram dimetilados. Então, a gente congelou o que era o veneno, congelou a imagem do fenótipo do veneno. Depois disso, então, as proteínas foram submetidas à digestão com tripsina, e depois com o uso de uma resina chamada, no caso aqui, isso daqui é o método tradicional de Kleifeld e colaboradores, em que eles usavam, tem uma resina com outro nome, que está mostrado aqui, mas a gente usou a Minolink Plus da Termo, né, porque a gente não tinha acesso a esse polímero aqui. Então, na resina, então, o que acontece? Os peptídeos tripsínicos gerados aqui, eles todos vão conter um resíduo N-terminal livre, né? E eles vão ficar retidos nessa resina, e aqueles que eram os N-terminais originais, que foram dimetilados, ou seja, foram bloqueados, eles passam direto e foram recolhidos, e foram, então, ou foram bloqueados pela dimetilação, ou já estavam bloqueados por ácido piroglutâmico e foram, então, submetidos à identificação, esses peptídeos. Então, aqui, a gente já não tem mais as cadeias de proteínas inteiras, é só a região mais próxima ao N-terminal. Bom, dessa análise, a gente, então, resultou na identificação de 64 N-terminais, que a gente classificou como N-terminais naturais, e 202 peptídeos N-terminais que a gente classificou como truncados. O critério para diferenciar entre natural e truncado foi o seguinte: a gente sabe qual seria o N-terminal previsto, né, de acordo com muitas sequências presentes nos bancos de dados, né? Aliás, para essa análise aqui, a gente usou um banco de dados composto por mais de 110 mil sequências de toxinas de venenos de serpentes, né? Então, era um banco muito amplo, que permitiu uma boa análise proteômica, e nesse caso, N-terminômica. Então, de acordo com a sequência, com o resíduo N-terminal previsto da forma madura, nós consideramos 10 resíduos para cá, para a direita ou à esquerda da sequência N-terminal prevista. Se o peptídeo identificado como N-terminal estava nesse range de resíduos, nós consideramos como natural. E se estava fora desse range de 10 aminoácidos para cima ou para baixo, a gente considerou já como uma forma truncada da toxina. Então, vejam que o número de formas truncadas foi muito maior, mais de 3 vezes maior do que os N-terminais naturais. E aqui a distribuição de acordo com as classes, né? Metaloproteases são mais abundantes, naturalmente encontramos um número maior de sequências de N-terminais de metaloproteases, seguidos por lectinas do tipo C, serinoprotease. No caso das formas truncadas também, serinoprotease tem muito mais, depois lectina
e serinoprotease e assim por diante, né? Então, as siglas aqui. Quando a gente fez uma análise, analisou esses dados do ponto de vista da abundância relativa, usando os valores de Label Free Quantification permitido pela plataforma MaxQuant, aí a gente viu que, pelos valores de LFQ, porque aqui, isso daqui já foi assustador, né? A maior parte das sequências encontradas era de formas truncadas, então o veneno não é íntegro, o que aconteceu com esse veneno? Mas não, quando a gente analisa a abundância relativa, a gente viu que apenas cerca de 30% das toxinas se apresentavam na forma truncada, isso em relação a todas as toxinas, e aqui os N-terminais de metaloprotease, só de metaloproteases também, a maior parte está íntegra, né? Aqui a gente também ficou surpreso com a quantidade de formas de toxinas, truncadas ou não, que eram bloqueadas, né? Cujo N-terminal já estava originalmente bloqueado por ácido piroglutâmico. Então, do total de N-terminais, 37% era bloqueado com ácido piroglutâmico e 63% era livre e que foi dimetilado, né? Encontramos na forma dimetilada. Entre os bloqueados, a maior parte, por ácido piroglutâmico, né, a maior parte era originalmente de resíduos de glutamina, né, e um número menor de resíduos de ácido glutâmico. Quando a gente analisa a comparação dos resíduos que eram bloqueados, então, dos bloqueados, cerca de 50% a 50% pertenciam a formas naquele critério de naturais, ou 50% de truncadas, né? E os N-terminais livres, que foram dimetilados também. 43% correspondiam a formas truncadas, 56% a formas naturais, né? Sequências naturais de cadeias polipeptídicas. Aí, o que nós fizemos também foi analisar quais eram as sequências N-terminais destas formas truncadas, das formas naturais e das truncadas. E então, complementando naturalmente a sequência, né, que faltava, né, com a sequência presente nos bancos de dados. Então, o mais importante aqui, mais interessante, é que a gente viu que nas formas truncadas, né, os N-terminais naturais, tudo bem, eles são muito variáveis mesmo, porque depende muito da sequência que, por acaso, está na região onde devia ter sido processado o precursor para gerar a forma, né, ou a forma secretada da toxina. Mas nas truncadas, a gente viu que predominavam aqui, por exemplo, o ácido aspartico e a arginina na posição P1, a treonina e a serina na posição P1', né, quando nós alinhamos todos aqueles N-terminais identificados. E, então, quando a gente fez uma busca de que então, considerando que o veneno era fresco, coletado na presença de inibidores de serinoprotease e metaloprotease do veneno, então a gente não poderia admitir que a proteólise ocorreu, né, pelas enzimas proteolíticas do veneno. Então nós fomos procurar que candidatas teriam, que enzimas proteolíticas poderiam causar esse processamento na glândula de veneno, né? Ou na proteína nascente, não sabemos. Então, esse tipo de clivagem aqui, esse tipo de preferência para clivagem, está correlacionado às catepsinas. Catepsinas podem ser de diversos tipos, podem ser cisteinoproteases, aspartilproteases, mesmo serinoproteases, né? E elas foram, num trabalho anterior nosso, né, como seria esperado, ao fazer a análise proteômica do tecido da glândula da jararaca, a gente encontrou diversas catepsinas, como seria esperado num tecido, né, de eucarioto. Então, elas estão lá e elas podem, nós sugerimos nesse trabalho que elas podem, talvez, participar dessa truncagem que acontece em cerca de 30% das proteínas, no caso do veneno da Botrytis alcatraz. E aqui, só para ilustrar, algumas das sequências
N-terminais que nós encontramos, por exemplo, em metaloprotease, no caso do prodomínio, essa seria a sequência predita, esperada, e o tipo de trimming que a gente encontrou, diferentes sequências N-terminais aqui, correspondentes a essa região, ao domínio catalítico, ao início do domínio catalítico. Vejam que mesmo aqui não tem esse exemplo, mas vejam os diferentes tipos de sequências N-terminais. Esse é aquele clássico em que a maioria das SBMPs, muitas SBMPs, tem um N-terminal bloqueado, tem um glutâmico bloqueado, a gente encontrou, mas toda essa variedade foi encontrada. No caso do domínio tipo desintegrina, então, olha, vejam a variedade de N-terminais encontrados. Tudo isso presente na glândula, dentro de um veneno fresco de Botrytis alcatraz. No caso da serinoprotease, foi menor a variação, aqui nós estamos mostrando 2 exemplos. Lectinas do tipo C, também diferentes tipos de trimming. Aqui um exemplo de no caso do VEGF, nós encontramos uma forma prevista bloqueada e uma não bloqueada, contendo glutamina e um aminoácido a mais, né? E aqui, por exemplo, a forma predita seria essa metionina aqui da hialuronidase, a gente encontrou a forma truncada e bloqueada. Só para dar uma ideia, então, 5-nucleotidase também e CRISPs, né? Onde a gente não encontrou a forma, encontrou exatamente a forma predita. Então, com esse trabalho, a gente mostrou pela primeira vez, então, a existência de diversas formas truncadas dessas toxinas, para o qual a gente não tem ainda uma explicação exata de que enzimas proteolíticas geram essas formas truncadas e qual seria o papel dessas formas truncadas, cerca de 30% no caso desse veneno, presentes nos venenos. Por último, um outro trabalho em que a gente foi mais a fundo nessa análise N-terminômica, a gente analisou as diferenças nos N-terminomas de venenos de adultos e filhotes de Botrytis jararaca. Fizemos, então, o mesmo tipo de análise, né? Só que aqui, como a gente tinha 2 venenos, o veneno de filhote foi marcado com formaldeído leve, o de adulto com formaldeído pesado. Depois as amostras foram misturadas, foram tripsinizadas, passadas pela mesma resina. Então, aqui a gente coletou, então, os aminoácidos, quer dizer, as sequências N-terminais dos peptídeos originais das cadeias polipeptídicas, bloqueadas já por piroglutâmico ou que foram dimetiladas, no caso do veneno de filhote com formaldeído leve, no caso do veneno de adulto com formaldeído pesado. Da mesma forma, o mesmo tipo de gráfico, então, mostra, então, o universo, né, de formas naturais e truncadas. Então, aconteceu a mesma coisa, né? Isso aqui é só o veneno do filhote. 71 N-terminais naturais, 212 N-terminais de formas truncadas no filhote, no veneno de filhote. Também a maior parte SBMPs. No caso do veneno de adulto, 84 peptídeos naturais, né? Correspondendo à sequência natural da região N-terminal, e 140 formas truncadas. Então, aqui a gente já vê uma diferença. Veneno de filhote tinha muito mais formas truncadas do que o veneno de adulto, no caso da jararaca. Aqui a gente vê um pouco melhor, né? Então, naturais, então, o filhote aqui, olha, tinha muito mais nessa análise formas truncadas de sequências N-terminais do que o do adulto. Esta análise aqui mostra, então, aqui já é uma análise quantitativa relativa, que, lembrem-se, no caso do veneno da alcatraz, as formas truncadas correspondiam a cerca de 30%, né, dos venenos de serpentes. Aqui no caso da jararaca, né, deixa eu ver, no adulto e filhote, isso já corresponde a menos, né, corresponde a cerca de 18% no caso do veneno de filhote, né, deixa eu ver, no caso aqui é 18%, e 14% no caso do veneno de adultos. Então, confirmando que
no caso do veneno de filhotes, tem muito mais formas truncadas, não só quanto à variação, os tipos de formas truncadas, como também em relação à abundância, o veneno de filhotes de jararaca tinha mais formas truncadas do que o veneno de adultos, né? E no caso também dos resíduos bloqueados, né, no caso de veneno de filhote, os venenos de filhotes tinham uma quantidade maior de sequências N-terminais bloqueadas do que dos venenos de adultos. Fizemos também, então, análise dos venenos de adulto e filhote quanto à sequência, né, presente, vamos olhar só aqui na forma truncada, né? Vocês veem que é um perfil parecido com aquele obtido em Alcatraz, em relação principalmente à posição P1', ou seja, das sequências, né, das formas truncadas após a clivagem, indicando, então, mais uma vez, que essa truncagem pode ocorrer devido à ação de catepsinas, mas isso é só uma suposição e a gente não teria como confirmar essa suposição. Por último, aqui para ilustrar, eu estou mostrando, no caso do veneno de filhotes e adultos de jararaca, algumas sequências, então, de peptídeos truncados encontrados, por exemplo, no artigo tem várias figuras desse tipo, mas aqui eu estou mostrando só a sequência do domínio desse tipo desintegrina, o que ocorre nas metaloproteases, e para mostrar, então, a variação. Em azul aqui, nós temos as sequências dos venenos de filhote, os peptídeos N-terminais truncados de venenos de filhote, em vermelho, o veneno do veneno de adulto. Então, às vezes, tem alguns peptídeos específicos que só foram encontrados em venenos de filhote, alguns específicos encontrados só no veneno de adulto, e o mais interessante é que toda essa truncagem acontece num domínio importante, assim, no coração da metaloprotease, da classe P3, e o mais interessante é que mesmo aquela região em que é chamada no caso das desintegrinas verdadeiras, né, contém a sequência RGD, ou nos domínios tipo rico em cisteínas contém a sequência SECD, que são importantes foram determinados como importantes para a interação com integrinas. Mesmo nessas sequências ocorrem a truncagem de algumas cadeias de metaloproteases. Então, mostrando que a integridade do veneno, de alguma forma, esses venenos também foram coletados na presença de inibidores, né? Então, não existe um controle tão rígido assim sobre a integridade das cadeias nascentes de proteínas, certo? Que elas já estavam assim na glândula, já que nós coletamos e processamos na presença de inibidores. Então, não existe um controle tão rígido assim quanto à atividade, por exemplo, das catepsinas, que fazem uma certa shaping do proteoma, promovendo a proteólise de toxinas em regiões até importantes, eu não estou mostrando todas aqui, mas em todas as regiões importantes, por exemplo, de metaloproteases, ocorre essa truncagem, de forma que fica ainda para responder. Por que acontece isso com uma parte não totalmente, porque senão o veneno nunca apareceria na forma íntegra, uma parte das cadeias polipeptídicas, então, sofrem esta modificação pós-traducional irreversível, que é a proteólise, tá? E também fica a pergunta de que função essas cadeias truncadas teriam no fenótipo do veneno, né, na atuação do veneno. Então, vou parar por aqui. Queria agradecer mais uma vez a todos, mostrando mais uma vez imagens bonitas do meu Instituto Butantan. Agradeço ao financiamento, ao apoio da FAPESP ao longo dos anos, da CAPES, do CNPq. Nós temos aqui um centro do tipo CEPID da FAPESP, e que dá um grande apoio para a gente, sobretudo na área de espectrometria de massas, né, análise proteômica, que propicia que a gente possa realizar esses trabalhos, né, e que é muito importante, então, para o nosso crescimento e para o crescimento do conhecimento da área de toxicologia. Muito obrigada pela atenção de todos.
A gente agradece, viu, Solange? Sensacional. 6h15. Foi ótimo. Já está cheio de... Como é que eu vou agora? Agora eu posso fechar a minha apresentação, né? Pode sim. Tá ótimo. Já tô... Tá, posso deixar assim, né? Eu posso tirar aqui, ó, quer ver? Pronto. Que aí a gente fica, todo mundo aqui, ó. E tá cheio de perguntas já. Magno, a palavra é sua. Oi, Solange, parabéns. É realmente impressionante. Você vai vendo como o conhecimento vai sendo construído durante todo esse tempo, né? E o acúmulo desse conhecimento, como os tijolinhos vão sendo postos um em cima do outro, construindo todo aquele conhecimento. É realmente muito bonito. Bem, eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar me limitar a algumas aqui. Eu queria saber de você um pouco da sua opinião em relação à importância biológica e principalmente em relação à atividade desses venenos, correlacionando com essa diversidade de formas truncadas que você encontra no veneno, né? Qual seria o papel biológico dessas formas truncadas, já que elas são extremamente abundantes, aparentemente, né? Não, e aí, sim, eu não sei se eu faço as perguntas, eu já posso fazer direto, ou... que elas são mais ou menos correlacionadas. Por exemplo, a próxima, você comentou sobre a abundância dessas formas, né? E aí você viu que na glicosylação você tinha uma correlação filogenética. Você tem essa correlação filogenética também para os peptídeos truncados, ou seja, versões N terminais. Você olhou que elas têm essa correlação também com a filogenética dessas serpentes, a filogenia dessas serpentes? Seria mais correto. E se em relação a outras modificações mais tradicionais, também, por exemplo, fosforilação, veneno ou qualquer outra, se elas seguem também esse padrão filogenético, você poderia correlacionar os motivos, por exemplo, de fosforilação, e se isso já existe para outros organismos também. Se essa análise filogenética usando dados proteômicos e de glicosilação já foi feito para outros organismos. Bem, seria um apanhado em geral. Tá. Então, vou tentar lembrar as coisas que você falou, né? Então, sobre tentar correlacionar os achados de proteômica, ou N-terminômica, ou glicoproteômica, nós fizemos isso para proteoma total e glicoproteoma e para os N-glicanos em si. Então, tem 3 camadas, proteínas totais, glicoproteínas e glicanos, N-glicanos. E para isso a gente encontrou uma certa correlação entre a ômica e a filogenia, por enquanto, tá? Mas com relação a essa truncagem, né, as formas truncadas, nós não fizemos, porque nós analisamos, aplicamos esse tipo de metodologia para análise só do veneno da Botrytis alcatraz e Botrytis jararaca adulto e filhote, né? Então, não fizemos uma análise de diversos venenos. Então, eu não sei como seria isso hoje. Mas o que a gente encontrou é que essas formas truncadas, existem várias formas truncadas, então, qualitativamente, existem várias sequências que estão nos nossos trabalhos, todos, né? Os arquivos brutos, tudo, tá tudo lá, todas as tabelas, todo mundo pode ver quais são os peptídeos. Mas a abundância, usando o parâmetro de LFQ, a abundância, acho que em alcatraz é cerca de 30%, em jararaca não chega a 20%. Então, existe um certo conteúdo de formas truncadas, elas são muito variáveis, mas não 30%, 20%, não é a maior parte, senão a gente não veria num eletroforese todas aquelas bandas que a gente vê de um veneno, ou mesmo numa eletroforese bidimensional, todos aqueles spots, se tivesse tudo desintegrado, né? O veneno existe íntegra, boa parte é íntegra, mas essas formas truncadas estão lá, não há como negar, elas estão lá, e a gente simplesmente não sabe a função e nem exatamente que proteases geram essas formas truncadas. Agora, com relação à glicosilação, então, o Magno falou, né? A gente vai colocando os tijolinhos, né? Então, eu mostrei aqui os trabalhos já consolidados que estão publicados. Mas, não publicados ainda, a gente continuou, então,
naquele viés de tentar enriquecer as glicoproteínas de acordo com seus tipos de carboidratos, também minha estudante, a Carol Costa, ela faz uma análise, terminando o doutorado, usando outras lectinas que enriquecem justamente em continuidade aos resultados da hemoglicômica, enriquece para ácido ciálico, separa todo mundo que tem ácido ciálico, separa as glicoproteínas que contêm aquela estrutura bissecada com a N-acetilgalactosamina, entendeu? A gente já continuou, já puxou o veneno por outros lados para entender melhor, a tentar, né, avançar um pouco isso sobre como essas cadeias se distribuem nas proteínas, né? Porque até agora, tudo que eu mostrei é assim, as glicoproteínas com os glicanos ligados. Eu só tenho uma ID da proteína. Eu sei que é uma glicoproteína, tá? Aí, no outro trabalho dos N-glicanos, a gente sabe quem são os N-glicanos, mas eles estão todos separados das proteínas, certo? Então, não está ligado ainda, mas agora a Débora, outra lá que fez a maior parte desses estudos, a primeira autora, concluiu o doutorado em que agora a gente tem a identificação dos N-glicopeptídeos com a sua cadeia de carboidrato. A gente sabe quem é o N-glicopeptídeo, quem é o carboidrato e em que toxina está ligado. Entendeu? Então agora a gente vai fechar. A gente fechou tudo e a gente tem todas as análises possíveis, então, que ela ainda vai defender na tese dela. Esse estudo foi feito em colaboração com o professor Martin Larsen, da Dinamarca. Então, agora sim a gente vai fechar não, né? Aumentar um pouquinho mais o conhecimento agora, de forma mais específica. Quem é o peptídeo, quem é o glicano, em qual toxina. É isso. Então, eu respondi algumas coisas, não sei se era isso. Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que as perguntas assim, não adianta tentar botar a carroça na frente dos burros, né? Tentar responder uma coisa que não está ainda bem. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, que também a Carol está explorando, é que como a gente viu que, lembra que todas aquelas estruturas de N-glicanos, todo mundo enfeitadinho de ácido ciálico? Super importante ácido ciálico, super importante em mamíferos, em tudo que acontece, em todas as nossas reações. E a gente não tem noção de que papel eles têm na relação entre estrutura e função de toxinas. E agora, então, a Carol vai mostrar também que ácido ciálico é importante, sim, nas atividades, por exemplo, nas atividades proteolíticas de metal e serinoprotease, na atividade coagulante de veneno, tudo isso, ácido ciálico, tira o ácido ciálico, muda a história. Então, não é por acaso que a evolução chegou nesse conteúdo, né, nesse fenótipo dos venenos que a gente tem agora. Obrigado, Solange. Eu vou passar aí, já tem uma pergunta do Carlos Ricardo, do CA. Por exemplo, o grado do veneno confere muitas serpentes, a proteoma. Bom, duas coisas difíceis, né? Então, se o conteúdo, né, do proteoma confere vantagens biológicas comprovadas às serpentes. Quem sou eu para responder isso, Carlos? Olha, a gente não consegue não existe nenhuma correlação, existe assim um jeitinho, mas não uma correlação direta entre dieta e veneno. Por exemplo, nesse tal complexo jararaca, né, que tem a Bótopus jararaca, Bótopus insulares, Bótopus alcatraz. A insulares e alcatraz surgiram depois por causa de isolamento em ilhas, né? Uma ficou numa ilha, outra ficou na outra. A jararaca ficou no continente, mas elas são todas da mesma origem. A insulares, que está na Ilha da Queimada Grande, só se alimenta de pássaros. A alcatraz, que ficou no arquipélago de alcatrazes, nem cresce muito e se alimenta só de bichinhos pequenininhos, nem chega a comer roedores. Tá? Então, as dietas são diferentes, certo? Mas os venenos são muito parecidos, eles sempre se alinham, sempre clusterizam juntos.
por qualquer aspecto que a gente analise, e se diferencia das outras espécies de bótrops. Então, não existe, Carlos, a gente não tem uma relação de causa e efeito direta, não dá para determinar. Ainda estamos tentando entender isso, né, o que eu posso dizer. Existem alguns achados que permitem a gente sugerir algumas coisas nos artigos, só isso. Aí, se a proteômica pode influenciar a produção de soros, sim, no sentido de que muitos autores trabalham com isso, né, o Calvetti criou uma linha, assim, por esse princípio, né, em que eles correlacionam a composição proteômica e a capacidade de neutralização de diversos antivenenos, e encontram achados importantes de que determinados antivenenos não neutralizam bem, e tem uma correlação com a análise proteômica, né, diferentes espécies. Então, ainda dessa maneira, eu acho que a proteômica contribui, sim, com o entendimento de como se deve direcionar, então, talvez, a preparação de soros antiofídicos. Tem outra pergunta aí do Felipe. Quais glicosilações têm maior influência na variabilidade dos venenos? Bom, quais glicosilações então, não dá para usar assim, com esse termo, não sei. Nesse trabalho mais adiante, né, que eu disse que é da tese de doutorado da Débora, que apareceu a carinha dela por aí nos trabalhos, né, o que a gente encontrou, assim, existem diversos tipos de cadeias de N-glicanos, daqueles tipos mesmo que a gente mostrou lá, aquelas estruturas que eu mostrei, que a maior parte é do tipo híbrido complexo, né? E eles estão ligados a diferentes tipos de toxinas, e o mais interessante é que, é isso só que é mais interessante, quer dizer, é um fator interessante. No mesmo sítio de glicosilação, a Débora encontrou diferentes cadeias de glicanos ligadas, várias vezes. Entendeu? Então, os sítios são ocupados por cadeias completamente diferentes. Não é que é uma coisinha aqui, cadeias de N, estou falando de N-glicanos, cadeias completamente diferentes. Então, depois a gente vai discutir isso, mas, assim, é uma loucura isso que acontece. E os venenos agrupam, né, se agrupam mais ou menos nessa análise mais adiantada, que eu estou mostrando agora, continuam se agrupando mais ou menos como a gente viu já, para o proteoma, glicoproteoma e glicanos. Solange, tem duas perguntas aqui, uma da Marcela e da Maria Helena, que elas são parecidas. Eu vou colocar as duas, né, que elas estão falando aqui. No caso da Marcela, ela fala, né, de você comentar um pouco do papel da glicosilação na atividade do veneno, se vocês fizeram isso, e a Maria Helena também fala mais ou menos isso, né, do grau de glicosilação se influencia a toxicidade da peçonha. Então, o grau, eu não sei dizer, o grau. É assim, nós, outros autores, já mostramos que é difícil mostrar isso, né? Porque para a gente tirar toda a cadeia de carboidrato, todas, usando enzimas, né? Que é assim que a gente faz com glicosidases. Para fazer isso, para se alcançar uma desglicosilação completa, é preciso desnaturar as proteínas antes. E aí não é possível, porque ela naturalmente vai perder a sua função, né? Sua função de proteína, se for uma enzima, se for um outro tipo de toxina. Então, a gente faz a desglicosilação parcial, que é em condições não desnaturantes. E isso sempre acontece o seguinte, quando a gente faz a desglicosilação parcial, se for uma proteína isolada, uma toxina isolada, que tem uma determinada função, ou veneno como um todo, que a gente está analisando por uma determinada atividade, sempre perde parcialmente a atividade, tá? Então, a gente vê que quando a gente desglicosila parcialmente, faz de conta que a massa molecular era 70 e sem carboidrato é 50. Então, cai de 70 para 60, 55, tá? Não é desglicosilação total. E isso afeta parcialmente a atividade que a gente está medindo. É só isso que dá para dizer.
por enquanto. Né? Quer dizer, não sei como isso vai progredir, porque eu não vejo como fazer de outra maneira. O jeito seria fazer a toxina recombinante num sistema, num sistema de eucarioto, de preferência em células, né? De preferência em célula de glândula de veneno, se fosse possível, se não em célula de mamífero, pelo menos, de forma que a gente tenha a montagem de cadeia de carboidrato seja parecida com o que a serpente faz. E aí a gente fazer a forma glicosilada e não glicosilada, e comparar as atividades. Mas isso é um trabalho difícil e que assim, as pessoas normalmente não encaram, né? Ninguém faz. É difícil. Tem alteração da estrutura, igual você mencionou, né? Então, tirando o carboidrato, já vai alterar a estrutura da proteína, então alguma alteração já vai ter. Tem outro aqui da Stephanie, vou colocar aqui, ela é até a pós-doc lá do laboratório do Simone, lá nos Estados Unidos, que isso também é bem legal, né? Dessa questão da atividade imunogênica relacionada com o carboidrato. Então, será que isso é para evasão do sistema imune? Não sei. Então, esse é um aspecto que eu acho que, quer dizer, tem, com certeza, muda um pouco, por exemplo, quando a gente tira, por exemplo, o ácido ciálico, ou tira todos os carboidratos, muda um pouco o reconhecimento pelo soro, por exemplo, antibotrópico, né, que é o antiveneno antibotrópico. Mas com relação à imunogenicidade em si, então, a imunizar um animal com um veneno completo e desglicosilado, ou descialilado, deve ter alguma influência, mas a gente não fez isso. Mas eu acho que é importante mesmo, esse aspecto, muito importante. Inclusive, indo nesse sentido, né, como vocês aí no Butantan, vocês produzem muito soro antiofídico, é avaliado carboidratos, por exemplo, nos anticorpos, se isso é uma coisa que é estudada, porque o anticorpo antitoxina, ele também pode estar glicosilado, eu acredito, e isso pode alterar também a interação antígeno-anticorpo, né, não sei. Sim, mas eu acho que isso não é uma coisa que é olhada ainda, né, porque é muito recente essa questão dos antígenos do veneno serem glicosilados, né, então, mas você falou em relação ao anticorpo. Isso, aí fala do contrário, se o anticorpo, se isso é uma coisa que vocês também avaliam. Isso eu não sei, eu nunca ouvi esse aspecto, mas eu me interesso muito mais pelo aspecto de qual é a capacidade imunogênica de um veneno íntegro ou desglicosilado e depois o seu reconhecimento, sabe? Pelos anticorpos gerados, como é a efetividade, será que melhora? Será que um soro feito, um antiveneno feito com o veneno que foi removido de ácido ciálico ou da porção de carboidratos, né? Será que os anticorpos gerados são diferentes ou não? Reconhece melhor ou não? Inativa melhor ou não? Neutraliza melhor ou não? É uma parte que toda precisa ser feita. Estou vendo mais uma pergunta. Mais uma da Marcela, quero saber da estrutura. Essa pergunta aí, tá certo, pertinente, está sendo respondida pela Carol, então, que usou 2 tipos de lectinas que distinguem, né, a SNA e a MAL, que distinguem entre alfa-2,6 e alfa-2,3. Aí também a gente vai ver na tese dela, a gente fez isso. A Marcela que mencionei para você, que ela foi aluna do Martin, então acho que é por isso que ela está interessada no ácido ciálico. Mas a gente usou a discriminação, né, quer dizer, por meio de enriquecimento de grupos diferentes de glicoproteínas, reconhecidas por uma lectina específica para alfa-2,3 e outra para alfa-2,6. Tem uma do Palma também. Um abraço, Palma. Precisa de identificar. Sim. Então, se já identificamos proteínas, então isso está tudo no trabalho, né? Que proteínas, que toxinas têm o N-terminal bloqueado por ácido piroglutâmico, né? Então, várias proteínas têm, várias classes de proteínas têm N-terminal bloqueado, né? Está no trabalho, tanto de alcatraz como de jararaca. Elas têm alguma relação com precursores dos BPPs? Então, os precursores dos BPPs, então,
nesse caso, os próprios BPPs, Palma, que costumam ter o N-terminal bloqueado, né? Os próprios peptídeos, mas a gente analisou a parte, naquele fluxograma lá que eu mostrei, em alguma hora a gente não se livra dos peptídeos. Então, os BPPs em si não apareceram na nossa análise, foram as cadeias maiores, as proteínas mesmo, que a gente analisou, né? Mas, então, a sua primeira pergunta, que classe de proteínas tem o piroglutâmico, né? Tá tudo no trabalho, né? São de várias classes de toxinas. Eu vou até aproveitar, eu queria fazer uma pergunta também nesse sentido, se vocês ligaram os dois trabalhos, carboidratos e esses peptídeos gerados, né? Porque uma coisa, eu sou fascinado com essa questão de proteólise, porque eu acho que é uma modificação pós-tradicional que é um pouco negligenciada, né, Solange? A pessoa fica achando que é só pró-proteína, mas tem muita fragmento gerado que tem atividade do veneno, né? Isso, e se vocês chegaram a ver nesses peptídeos gerados se tinha sítios, motivos para glicosilação, ou se você... Eles continuam lá, os motivos para glicosilação, porque imagina, é a própria cadeia polipeptídica truncada ali. Então, os carboidratos continuam lá. Nós não analisamos, nós não fizemos a análise, porque, imagina, nessa análise N-terminômica, a gente só tem a sequência N-terminal mesmo. É só o peptídeo, entendeu? Eu até coloquei os parâmetros todos usados, né, na análise, para identificação dos peptídeos, coloquei todos os parâmetros, porque tem uns detalhes aí, né, que uns trick-tricks diferentes. Por exemplo, a enzima ERGC, porque todas as enzimas estão comprometidas, né, e tem outras. Então, esse é um tipo de análise que descomplexa muito o veneno, porque a gente não tem todas aquelas cadeias mais, tudo vai embora, a gente só fica com um conjunto de sequências, só o peptídeo que vai da região N-terminal até o primeiro resíduo de arginina. Entendeu? Então, é uma análise mais simples, mas que permite uma identificação com um índice muito mais alto de identificação do que normalmente numa análise shotgun do veneno inteiro. Entendeu? E uma coisa interessante é que nessas truncadas, o Paulo perguntou agora há pouco do piroglutâmico, nas formas truncadas nós encontramos tanto a mesma sequência, em 14 casos, a mesma sequência N-terminal de uma coisa truncada, livre e bloqueada com piroglutâmico. Então, até nas formas, a piroglutamização, a ciclização, ocorre até em cima de coisa truncada. Entendeu? Então, veneno, tudo ali acontecendo, enquanto está, sei lá, quando está saindo, se é dentro não sei se está acontecendo, provavelmente dentro da própria célula, né? Já está sendo secretado desse jeito, truncado, é assim que eu acredito. Gilberto? Ô, Solange, belíssimo trabalho, lindo, eu curti tanto seu trabalho, meu Deus do céu. A gente tem um trabalho que é que nem o ano de 1968, não terminou. Não terminou porque a aluna que fazia o trabalho, ela foi trabalhar em empresa, abandonou, e o Meloni, que fazia o top-down proteômico, foi para os Estados Unidos, então o trabalho ficou no meio. De qualquer forma, resumidamente, é o seguinte, a gente estudou a crotoxina, Sim. Que é uma proteína dímera, né? Tem a cadeia alfa e tem a crotapotina e a fosfolipase, né? Que formam o dímero, heterodímero. Então, a gente estudou as proteoformas dessas duas cadeias, né? Dessas duas subunidades, melhor dizendo. A cadeia B, que é a fosfolipase, nós encontramos 3 proteínas diferentes. Na cadeia A, alfa, não é a cadeia A alfa, a crotapotina, ela tem a cadeia alfa, a cadeia beta, a cadeia gama. Então, nós encontramos várias cadeias alfa, várias cadeias beta, várias cadeias gama.
elas se combinam diferentemente. Você pode ter, vamos dizer, uma alfa-1 com uma beta-2, uma gama-1, alfa-1 com beta-3, etc. Enfim, qual é a especulação que a gente pode fazer em torno disso? Duas coisas eu acho fundamentais aqui para você. Talvez valesse a pena vocês fazerem o terminômicos da crotoxina. Foge do seu veneno de jararaca. Mas você estaria trabalhando com uma proteína pura que poderia servir de modelo para explicar essas atividades enzimáticas diferentes, se existirem. A ideia é a seguinte, a nossa ideia no início, ela ainda prevalece, mas é mais que uma teoria, é que o Cassian Bon, ele mostrou que várias crotoxinas têm atividades diferentes. A constante de associação, dissociação, é diferente. Na verdade, a ideia fica meio louca se a gente pensar que o veneno não é um veneno. Na verdade, ele é um multiveneno, porque ele tem proteínas, é um complexo com afinidades diferentes que podem estar dirigidos para presas diferentes. O teu exemplo da insulares e da alcatraz pode ser exatamente isso. Elas têm as mesmas proteínas, mas elas têm truncamentos diferentes e podem ter afinidades diferentes, então, para presas diferentes. Essa seria uma teoria que eu perseguiria. Me parece que a forma simples não, né? É ter uma proteína pura, trabalhar com uma proteína pura que possa servir de modelo. A sugestão seria vocês pegarem a crotoxina para fazer isso. Então, mas eu penso, então, sim, eu concordo com tudo isso que você falou, são tudo válido, mas sobre as teorias, né? Sobre as teorias, eu não sei qual é a função. Claro que os venenos não evoluíram para picar a gente, né? A gente sempre vê no modelo de mamífero, no ratinho, no camundongo, né? Então, isso não é a realidade, né? A realidade é cada serpente tem lá as suas presas favoritas, né? A jararaca, por exemplo, é generalista, né? Quando é filhote, come coisinha, bichinho pequenininho, à medida que vai crescendo, passa a se alimentar de roedores, porque consegue caçar. É uma questão disso, né? Mas os modelos da gente não são adequados, então, eu não sei por que escapa, não sei se é um escape, essa truncagem de parte das toxinas, de parte das cadeias polipeptídicas escapa e é truncado, ou se tem um propósito, não dá para dizer. Mas sobre analisar isso com uma proteína isolada, daí a gente para isolar uma proteína, eu tenho que quebrar completamente vamos dizer, a homeostase do veneno, para isolar. Então, eu já vou tirar a toxina daquela condição em que ela se encontrava, de todas as condições preditas no veneno, entendeu? E aí, no caso de encontrar, por exemplo, esse exemplo que você deu da crotoxina, é aquele caso, né, que eu não discuti muito, que é a da oligomerização, né? Diferentes tipos de oligomerização gerando entidades diferentes, né? Sim. Toxinas diferentes, ou parecidas, mas não exatamente iguais. Agora, com relação a N-terminômica, eu acho que não seria o caso de analisar. Pode ser que numa população de moléculas isoladas, né, juntas, como sendo uma crotoxina, a gente encontre formas truncadas. Mas eu já não poderia atribuir a uma coisa que teria acontecido na glândula, né? Que a gente já tirou da glândula, quebrou tudo aquilo. No caso dessas análises aqui, a gente também quebrou a constituição do veneno a partir do momento que diluiu e foi fazendo todos os procedimentos, mas pelo menos foram colhidos na presença de inibidores de enzimas proteolíticas, que é a única coisa que deu para fazer. Ok. Então, fica a sugestão. Fica aberto e está difícil. Porque o que a gente encontra é truncagem, na realidade. Cadeia alfa, beta e gama são truncadas. Elas são truncadas. Então, quem sabe numa preparação de crotoxina isolada, né? Se a gente você tem todas elas. A preparação de crotoxina é muito fácil. Fazer cefadex, filtração em gel.
E aí você tem esse pool todo de proteínas lá. Você joga as cadeias, você tem esse pool todo de crotoxinas diferentes. E tem muito mais, porque o nosso espectrômetro de massa não tinha resolução suficiente. Mas isso vai para uma centena ou mais. Será que elas teriam diferentes afinidades pelos receptores? Essa é a minha ideia. A minha ideia é que tem diferentes afinidades por presença. Seria um multiveneno. Cada veneno é um multiveneno. Porque ele vai... É uma palavra que eu aprendi faz muitos anos aqui, ouvindo, trabalhando, falando de veneno com outras pessoas, né, que entendem muito mais que eu, é que uma característica de veneno é a redundância. Isso. Redundância de formas, redundância de toxinas. Para que será? Foi tudo ficando ali acumulado, justamente porque a serpente queria ter um arsenal. Queria, não sei se pode falar queria, para os biólogos, mas assim, evoluiu na direção de ter um arsenal de diferentes armas para lidar com diferentes presas. Você está no caminho para descobrir isso. Não, a gente... O pessoal que tá duro lá no... Você vai trazer mais luz, você vai trazer. Obrigado, Tiago. Obrigado, Solange. Muito linda a sua palestra. Adorei. Foi inspiradora mesmo. A gente esqueceu só de mencionar, né, mais uma vez agradecer o pessoal da organização, que a Carol falou, né, que além da Ana Carolina tem o Luiz, a Jéssica e a Verônica. Agradecer o nosso patrocinador, que é a Analítica, e as instituições também que nos ajudam. Então, só lembrar, né, o Gilberto, que semana que vem vai ser a última palestra com o Johnny Yates. E que legal. E agradecer demais a Solange, viu? Foi assim, muito obrigado, Solange, por enriquecer, né, a nossa... É divertido, né? Os venenos são complicados, mas é divertido. Bom demais. Deu certo, viu? Foi ótimo. Tá bom. Deu certo com o Mac. Deu. Você sabe que o Mac, quem não tem Mac fica pegando no pé dele, né? Porque, na verdade, o que acontece é que ele é muito seguro, então ele tem várias camadas de segurança, né? Mas aí o pessoal fica brincando. Conforme a necessidade. Fica brincando que é um sistema autista, porque não conversa com nenhum outro sistema. Verdade. Ai, gente. Valeu, Solange. Um beijo, querido. Então, gente. Obrigado para todos. Das Arábias. Tchau. Que horas são aí? Que horas são aí, José? Aqui são 2h da manhã. Não, 1h37 da manhã. 1h40 quase. Amanhã você vai dormir até tarde. Não, tem. Eu estou acordando cedo, fazendo exercício, tentando, né? Preservar um pouco. Tá bom demais. Tá bom demais aqui, né? Tá. Com vírus e tudo. Beleza. Amanhã vai ficar pior, Solange. Hoje tá bom demais. Tá bom. Sem ser pessimista, hein? Sem ser pessimista. Não. Ok, Solange. Tem que livrar desse povo. Tchau, gente. Então, boa noite. Tchau, querida. Boa noite. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Posso sair agora? Tchau. Sai agora? Já posso? Pode sair. Vou desligar aqui também a apresentação. Tchau, gente.